Fala pessoal, Pedro Saraiva, diretor executivo da Terra Consultoria Ambiental, onde o meio ambiente é o nosso negócio. Estou aqui com a nossa coordenadora operacional, Elirian. Tudo bom, Elirian? Tudo bom, Pedro. Que bom. Gente, hoje nós vamos falar sobre o licenciamento ambiental da atividade de carcinicultura, tá? Indo direto ao assunto, queria que a Elirian se apresentasse para logo em seguida a gente partir para as perguntas. Então, Elirian, como já foi apresentada, Elirian Silva, trabalho aqui na Terra Consultoria com o Pedro, colega de trabalho. Sou formada em administração de empresas com especialização em gestão de pessoas. Ótimo, muito bom. E coordena o setor operacional da Terra Consultoria, que é o setor que cuida da movimentação processual. O setor que cuida desde o início, quando a gente dá entrada no processo, até o período pós emissão de licença ambiental, não é isso? Time forte, viu, gente? Mas vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. O tema é licenciamento ambiental para atividade de carcinicultura. E a primeira pergunta, Elirian, é: quais os tipos de licenciamento ambiental para carcinicultura aqui no estado do Ceará, segundo a nova resolução do COEMA, do nosso estado, né? Então, Pedro, a gente teve algumas mudanças em relação ao COEMA anterior, né? O COEMA 10 de 2015, né? Nos códigos e nos tipos de licenciamento, tá certo? Atualmente no novo COEMA nós temos 3 códigos: o código 0201 para carcinicultura, viveiros, nós temos o código 0202 para tanques revestidos, né, carcinicultura com produção em tanques revestidos, e nós temos também para laboratório, né, de larvicultura, nós temos aí o 0203, tá certo? Certo. Em relação aos tipos de licenciamento, então vai variar conforme a área de produção, tá, dos empreendimentos, tá certo? No caso do 0201, que são as carciniculturas em viveiros, como é que ficou? Pequeno porte, tá certo? Que é até área de produção até 10 hectares. Ótimo, muito bom. Nesse caso, a gente tem aí a licença prévia, tá? Licença ALP e a licença de instalação e operação, a LIO. Muito bom. Deixa eu fazer uma pequena interrupção. Olha só, você empreendedor que atua nessa área com área de até 10 hectares. Você está recebendo uma grande vantagem. Nas legislações anteriores não havia isso daí, e agora você pode dar licença prévia. Você que está começando agora já pode ir para a segunda etapa, que é a licença de instalação e operação. Antigamente você tinha que fazer licença prévia, licença de instalação e, por seguinte, licença de operação. Exatamente. Até porque o COEMA anterior, ele trazia a licença prévia e a LIO, né, a licença de instalação e operação para aquelas carciniculturas até 5 hectares, né? Então, a SEMASSE, né, abrangeu mais, o que é melhor aí para os empreendedores. Então, voltando, né, no caso da área de produção acima de 10 hectares, nós temos o licenciamento convencional, que é a licença prévia, LP, LI e a LO, tá certo? Fica as 3 etapas como era antes. Exatamente. Okay. Fica atento a isso, viu, empreendedor? Para o código 0202, que aí são para as carciniculturas com produção em tanques revestidos, nós temos produção tanques revestidos 1, né, aquelas que possuem sistema de tratamento de efluentes, tá certo? E aí o licenciamento ficou da seguinte forma: área de produção menor que 1.000 metros quadrados até 10.000 metros quadrados. 1 hectare. Exatamente, 1 hectare. Variando entre o porte micro e porte pequeno. Cabe licença prévia e a LIO, licença de instalação e operação. Ou seja, você também foi beneficiado com essa nova resolução. Você não vai precisar fazer aquelas 3 etapas convencionais. Exatamente. É isso? Se a área for acima de 10.000 hectares, acima de 10.000 metros quadrados, e aí 1 hectare, a partir do porte médio para a SEMASSE, nesse caso, cabe o licenciamento convencional, tá certo? LP, LI e LO. Exatamente. Para as carciniculturas com produção em tanques revestidos, sem sistema de tratamento de efluentes, o código é o mesmo, 0202. A área é medida em metros quadrados e fica assim o licenciamento.
área de produção menor que 1.000 metros quadrados até 5.000 metros quadrados. O porte varia entre pequeno e médio. Aí, nesse caso, cabe licença prévia e a LIO, licença de instalação e operação. Se a área for acima de 5.000 metros quadrados, e aí o porte a partir de grande para a SEMASSE, cabe o licenciamento convencional, LP, LI e LO, tá certo? É importante informar que para os laboratórios de larvicultura, o código é o 0203, como a gente já informou aqui, a área construída em hectare, né, medida em hectare, e aí fica assim o licenciamento. Área construída menor que 1 hectare até 3 hectares, porte considerado micro pela SEMASSE. Cabe o quê? Uma licença ambiental única, uma LAU. Maravilha. Antiga LS. Antiga LS. Ou seja, você vai entrar com um único licenciamento que abrange, em termos conceituais, LP, LI, LO. Tudo em uma única licença, como a Elirian falou. Antigamente era a licença simplificada. Exato. E agora temos um novo termo que é a LAU. Licença Ambiental Única. Tá bom? Exatamente. Você que trabalha com laboratório de larvicultura. Vamos pro próximo. Continuando. Área construída maior que 3 hectares até 5 hectares. Porte pequeno. E aí cabe LP e a LIO, tá certo? Okay. E se a área for superior a 5 hectares, aí cabe o licenciamento convencional. Então deu uma melhorada. Ótimo. Ficou, né? Muito bem. Ficou bem melhor aí para os empreendedores. Ok. Vamos para a segunda pergunta, gente. Olha só, eu tenho toda a documentação, é uma pergunta do empreendedor, mas um documento, dentre a lista de documentos que a SEMASSE exige, ele não está com a data válida. Elirian, é possível dar entrada no processo com esse documento com a data que não está válida? Não. É porque, assim, é comum, muitas vezes, o empreendedor ter algum documento fora da validade, certo, né? Como, por exemplo, a gente pode... matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, isso, tá certo? A matrícula do imóvel, o alvará de funcionamento, às vezes ainda será dado entrada. Então, assim, não é possível, tá? Até porque o sistema agora da SEMASSE, os processos, eles entram de forma online, tá certo? Sistema Natur, gente. Para quem não está familiarizado ainda, é o sistema Natur. Sistema Natur. E o sistema, ele não permite a entrada do processo na falta de um documento. E aí, a gente pode até entrar com um documento com data, tá fora da validade, mas, porém, quando isso vai atrasar o processo. Porque quando for feita a análise, será visto que o documento está fora da validade e aí o processo não entra. Não é gerado o protocolo do processo. Gera o primeiro requerimento, aquela solicitação inicial, mas não gera o protocolo. Muito bem. Explicado? Tranquilo, né? Tranquilo. Podemos ir para a próxima? Sim. Vamos lá. Terceira pergunta e última. Depois que eu dou entrada no processo, como é que eu vou saber se a minha licença ela vai ser emitida? De forma bem sucinta, porque eu acho que essa é a principal pergunta, é o que o empreendedor quer saber. E a gente recebe muito esse tipo de pergunta, eles nos fazem bastante. Então, assim, o acompanhamento, como é que nós fazemos o acompanhamento aqui na consultoria? O acompanhamento, ele é feito online, através do sistema Natur, né, como já informamos, feito presencialmente, que é o principal acompanhamento, Pedro. Porque a gente tem que ter esse contato com o técnico. Nosso time, o time que você coordena, ele vai estar em contato constante com o técnico. Constante com o técnico, porque a gente precisa entender, né, quais são os questionamentos, o ponto de vista do técnico. Isso é muito importante para dar celeridade à emissão da licença. Tá certo? Bom. Outro ponto é através de ligação. E aí eu quero finalizar esse vídeo te dizendo que, empreendedor, com isso, você tem a oportunidade, caso você queira conhecer os nossos serviços, né, os serviços, não só os serviços técnicos como operacionais, você tem a oportunidade de cuidar do teu negócio, de cuidar do desenvolvimento do teu negócio, porque a nossa empresa ela é especializada no acompanhamento processual, como também na parte técnica, que é o que a gente já vem falando em outros vídeos, não é isso, Ali? Isso, exatamente, é como você disse, né? O empreendedor, ele tem diversas demandas com que se preocupar. Sim. Então é interessante deixar nas mãos de pessoas capacitadas, que estejam sempre atualizados com a legislação ambiental. Ok. Gente, eu quero agradecer a Elirian
tá? Por compartilhar esse conhecimento. Quero agradecer também a você que tem nos assistido. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa os teus comentários, é muito importante, e compartilha também com os teus amigos. Um forte abraço e obrigado, Liriana. Obrigada pela participação, Pedro. Até a próxima, gente. Até a próxima.